dia, tudo bem? O ângulo vai ficar ruim porque eu tô falando enquanto dirijo. Não posso perder essa ideia da cabeça. Eu estou há dias com isso na cabeça, que é o seguinte: eu comecei a compartilhar que eu estou reeducando o sono dos meninos. E eles voltaram a dormir a noite toda, sem apoio. Desta vez, eles não estão com naninha e nem chupando o dedo. Quando os meus filhos eram mais novos, eles chupavam o dedo e usavam naninha para dormir. E eu deixava porque dormiam a noite toda e então, ótimo, né? Mas o dedo causou problemas na oralidade do meu filho mais velho. A naninha que o meu filho do meio chupava também ocasionou problemas na função oral dele. E o que acontece é que agora eles vão sofrer com esse prejuízo. Mas Ana, não teria o que ter sido feito, não se culpe. Eu teria que ter tido mais força à época para tirar a naninha e o dedo deles, mas era uma coisa que eu não queria me incomodar. Porque eu não queria me incomodar agora, eles vão sofrer com o passar dos anos, né? Vai ocasionar várias questões, vai ter que usar aparelho, vai ter que, enfim, fazer fono, tal. Poderia ter sido evitado. E aí eu fiquei pensando quantas coisas a gente às vezes, por falta de força, de empenho, de não conseguir aguentar o tranco da situação, a gente deixa pra lá. E aí passa-se um tempo, passa-se anos e a consequência chega. E nós somos pais bem conscientes, ou buscamos ser pais bem conscientes com várias coisas. Então, nós somos bem rígidos com relação a telas, então os meus filhos não usam YouTube, celular, essas coisas assim. Assistem filminho vez ou outra, né? Mas celular eles não usam. Nós somos bem regrados com a alimentação dos meninos, então nós evitamos muita coisa de besteira, doce, açúcar e etc. E nós somos bem firmes com relação ao sono, porque uma criança, para aprender a ser uma criança gentil, generosa, que sabe obedecer, mas que também sabe pensar por si, etc., ela precisa estar bem descansada. Mas com certeza, vez ou outra, a gente se deixa as situações acontecerem porque, a gente tá tão cansado. Porque, tanta coisa, porque. E o que acontece? A gente se prejudica por tabela, mas os mais prejudicados são os nossos filhos. E não é tão injusto deixar que eles, sem ter ciência do que eles estão passando, sem saber o que é melhor para si, deixar que eles acabem se prejudicando. Ou prejudicá-los meio que deliberadamente. Aí parece rígido demais falar assim, né? Firme demais falar assim, mas a real é bem essa, sabe? Quando eu deixo os meus filhos comer qualquer coisa, ou não educo que eles comam de tudo, mas comer de tudo não significa comer qualquer coisa, porque são coisas diferentes. Eu não estou fortalecendo que eles comam adequadamente. Não estou fortalecendo neles a temperança. Eu não estou fortalecendo neles a virtude de fazer o que é necessário, mesmo quando não é o que eu gostaria de fazer. Isso acontece também com sono, acontece também com telas, acontece quando eu não dou o limite, quando eu finjo que eu não vejo e tal. Quando os nossos filhos são muito pequenininhos, o que mais pega pra nós é o sono.
não dormir. A privação do sono impacta muito na nossa vida, na vida das crianças. Mas conforme eles vão crescendo, não educar o sono se soma a outras questões. Então, não educou o sono, vai somar a o cansaço extremo da criança, não vai conseguir ser bem educada. Aí não educa, não vai conseguir educar a criança, vai ser uma criança que não consegue seguir direcionamentos, não tem limites, que não come bem, que não dorme bem, e vira uma grande bola de neve. Quando que isso estoura? Quando chega lá com 10, 11 anos, 12, 13, e aí a criança na escola tá com nota baixa, aí não consegue ficar no espelho de classe, não respeita o direcionamento dos professores, não respeita os colegas, acha que tudo é sobre si. E aí, não é que não tem como ser resolvido, mas você consegue perceber que se eu não tive força quando eles eram crianças para educar o pequenininho, quando chegarem os problemas grandes, como que eu vou ter força para fazer? Porque quando eles são pequenos, é o treinamento, né? A gente vai se aperfeiçoando enquanto pai, enquanto mãe. A gente não sabe o que está fazendo, a gente tem que aprender. Tem que ler, pesquisar, ouvir pessoas que estão fazendo e tem dado certo, como que estão fazendo, respeitando a individualidade de cada um, mas tentando trazer para a minha realidade e ver como eu consigo adequar para o meu lar, né? E aí faço aqui, tal, vou tropeçando um pouco, mas eu tô ali, eu estou junto, eu estou tentando, eu estou fazendo, eu não abro mão do meu filho. Porque eu ouço muito de mães de filhos pequenos e de mães de adolescentes assim: ai, abri mão, ai, que se vire, ai, não quero mais, ai, não faço. Você não pode desistir do seu filho, não pode desistir de educar o seu filho, nem nas coisas pequenas, nem nas coisas grandes, né? Então, quando você faz essa fala, eu não aguento mais, eu desisto, isso, você tá largando mão do seu filho, Isso deveria ser crime, né? Você abandonar o seu filho, abandonar a educação do seu filho, deixar ele ao léu, é muito triste, para não dizer maldade, é muito triste. Porque a criança ou adolescente, ele não tem a capacidade de cuidar de si, senão faria. Ele precisa de alguém que faça por ele, para ele, com ele, né? Então, as pessoas confundem muito autonomia com independência. Confundem muito, por exemplo, tô colocando agora os meus filhos para dormir sozinhos, ensinando-os, né? Já tivemos várias noites de sucesso, acho que já dá para contar a vitória e acho que eles já entraram no ritmo. Não por isso eu vou pegar e falar assim, saíram do banho e vou pegar e vou largar eles ali, ó, agora vocês se vestem e vocês vão pro quarto para dormir que eu vou fazer as minhas coisas. Não. O processo de autonomia é diferente do processo de independência. Eles não estão prontos para serem independentes ainda, mas eles podem ter autonomia durante esse processo. Então, eles podem se vestir sozinhos, mas eu tenho que estar ali acompanhando para eles se vestirem. Eles podem comer sozinhos, mas eu tenho que estar ali acompanhando se eles estão comendo. Eles podem se servir sozinhos, mas eu estou ali acompanhando para ver se eles estão se servindo da maneira adequada ou se precisam de auxílio. E eles podem dormir com autonomia, mas eu preciso levá-los até o quarto, acompanhá-los nesse processo, levá-los até o quarto, garantir que eles deitaram, fazer as orações ali, historinha, enfim, como é o ritmo de cada família, mas não deixar a criança sozinha nesse processo, porque sozinha ela começa a fazer o quê? Chamar por você. E aí ela é carente, ela quer atenção. Isso mesmo. Ela quer atenção. E você precisa dar atenção. Então, são coisas diferentes. Você dar autonomia e você dar e a criança ter independência. Aí, quando ela vai crescendo, você vai ter que, sim, ajudar a fazer a tarefa. Garantir que fez a rotina de estudos. Garantir que comeu bem, que arrumou o quarto, que isso, que aquilo, você vai ter que auxiliar nesse processo. Até quando? Até que você sinta que o seu filho aprendeu o suficiente e está pronto para fazer sozinho. Aí você abre mão daquela tarefa, né? Ele já está conseguindo comer sozinho. Bom, então se ele está conseguindo comer sozinho, eu consigo sentar para comer. Tu ensinou, consegue
fazer, então ele consegue, deixa. A partir do momento que ele começou a jogar as coisas, jogar tudo, né? Opa, dá um passo atrás no processo. Ele já tá tomando banho sozinho. Boa, fica ali acompanhando. Mas não se lavou? Opa, vamos nos lavar. Retoma. Ah, tá fazendo a tarefa sozinho. Boa, tô acompanhando o processo. Não conseguiu fazer a tarefa? Retoma. Mas Ana, agora meu filho tá adolescente, eu não consigo acompanhar. Você tem que ter uma maneira de conseguir, porque você não tá em casa, tá trabalhando o dia todo e tal. Válido pra caramba. Os meus pais trabalharam o dia inteiro, eu ficava sozinha em casa. Depois da escola. Já na adolescência, né? E aí o que a minha mãe fazia? Ela chegava em casa, ela pedia pra ver as coisas que eu tinha feito. Às vezes, quando ela conseguia, ela deixava a lista pra eu fazer. Da tarefa ou da prova que eu tinha que estudar. E claro que ela não existe mãe perfeita, mas a minha mãe, eu vi assim, se esforçava ao máximo para estar presente, mesmo quando ela não podia estar presente. E não, eu não posso estar presente, então que se vire. Ela não fazia isso comigo. Então eu sabia que meus pais trabalhavam muito, mas eu não me sentia sozinha, porque nos detalhes a mãe estava ali. E tirou uma nota baixa, não sei o que, tinha consequência. Mas a mãe retomava a prova para estudar comigo. Então, tinha consequência da minha nota baixa, eu tinha dificuldade, então eu estudava, a mãe vinha e tomava a matéria de mim, entende? Essas pequenas coisas que sempre foram feitas, que os nossos pais fizeram conosco, nós temos que fazer com nossos filhos. Aí você vai me dizer assim, Ana, mas o mundo tá muito acelerado, é muita coisa, é muita conta, os dois pais têm que trabalhar, eu entendo tudo isso, eu sei que é desafiador, por isso a gente tem que se dedicar mais. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aí você vai me dizer assim, Ana, mas aí você tá culpabilizando. É culpa então dos pais? É culpa. Assim, se o seu filho não está conseguindo fazer e você deixa ele sozinho pra fazer, e aí ele acaba errando, ou ele acaba... Enfim, é sua culpa. É sua culpa. E você tem que assumir essa responsabilidade e fazer diferente. Quando a gente se sente culpado, é um sinal valioso de que a nossa consciência está gritando e falando, não é aqui o caminho, não é assim que você tem que fazer, você tem que seguir diferente, faça mais, faça melhor, faça diferente, busque outras estratégias, mas não desista. Agora, você sentir culpa e não fazer nada com relação a esse sentimento valioso que está gritando da tua consciência, aí é vitimismo. Aí é você reclamando somente por reclamar de algo que você tem como modificar, por isso que você sente culpa, mas não consegue. E não é porque você não consegue, e não porque você não é capaz, você não consegue porque você não quer. E você tem que acreditar na sua capacidade de se modificar, porque senão, como você vai confiar na capacidade do seu filho? Então, assim, tudo isso que eu tô falando são coisas que eu venho refletindo sobre mim. Estou falando aqui pro meu celular, para mim também, né? Porque eu tenho que me lembrar constantemente, todos os dias, desse processo, para não cair no erro de falhar. Para não cair no erro de, mãe, acordei hoje, tô cansada, eu tenho as minhas questões, né? Fibromialgia, as minhas dores e tal. E aí, se eu caio no erro, e acontece, de deslizar, então não vou fazer o meu treino, então não vou comer, então não vou porque eu tô cansada, porque eu vou deitar, então tal. O que acontece? Vira uma bola de neve. E aí, cada um vai achar a sua estratégia. Não estou falando aqui sobre a minha doença, né? Estou falando sobre a minha doença, eu sei como fazer. Mas o que eu quero dizer às vezes a gente deixa se levar por, não, mas essa noite foi tão cansativo. Foi tão cansativo e aí eu preciso descansar. Se dá pra descansar, ótimo. Mas se não dá, toca. Porque se é um trabalho fora de casa, você não tem outra alternativa senão ir, certo? O teu trabalho dentro de casa, enquanto pai, enquanto mãe, é tão importante quanto o seu trabalho fora de casa. Se não, muito mais. Eu estou falando assim, mas assim, na minha visão, muito mais importante. Porque pai e mãe em primeiro lugar. E aí a gente tem que traçar estratégias para fazer isso rolar. Eu não tenho a receita, não existe receita. Não tem fórmula mágica. Mas
A gente pode conversar sobre, a gente pode conversar com as pessoas, a gente pode raciocinar, a gente pode ler, pesquisar e traçar caminhos e estratégias para fazer o melhor para os nossos filhos. Sem abrir mão deles, a gente não pode deixar os nossos filhos sozinhos. Agora de manhã, fui deixar os meus filhos na escola antes de vir para o trabalho. Eu entro daqui a pouquinho. E aí o meu filho do meio, antes de sair de casa, pegou só um pé da bota. Eu coloquei ele no carro e falei, eu vou pegar a bota. Entrei no carro, entrei em casa, peguei outras coisas e esqueci da bota. Eu cheguei na escola, ai, Dominique, você tá com só um pé de bota. E a minha primeira reação foi culpar o coitado do Dominique, que não tem culpa de não ter pego a bota, porque ele tem 3 anos. Quem que tem que cuidar se ele tem a bota ou não? Eu! Aí eu me senti culpada, claro, porque eu sabia que eu poderia ter feito diferente, não fiz. Não cuidei se ele tava com a bota ou não. De quem que é a culpa? Ana, você fez o melhor que você pôde e tal. Porra, galera, sério? Não, não é por aí. Né? Eu poderia ter pego a bota. Isso precisa virar um peso, um sofrimento? Também não. Mas a culpa era de quem? Minha. Aí, a minha sorte foi que eu sempre tenho tênis extra, tênis velhos extras no carro, porque às vezes, principalmente no processo de desfraude, né? Ah, tá na rua, faz xixi, escapa, vai no tênis, aí tem um tênis extra, meia extra, cueca extra, calça, tudo eu tenho no carro, para passar por essas situações. Minha sorte, tava lá o tênis. Poderia não estar, e aí eu teria que traçar outra estratégia para não deixar o meu filho o dia todo, a manhã toda, no caso, né, que eles só estudam de manhã, sem sapato na escola, principalmente no frio que está. Então, assim, a culpa, ela é ótima, porque ela é um ótimo sinal. A gente tem que olhar diferente para a culpa. É um ótimo sinal de que você pode fazer diferente, o seu cérebro sabe, a sua consciência sabe, o seu coração sabe, você pode fazer diferente. E você não está fazendo. Você assume isso. Pega a responsa para você e fala, opa, pera lá, eu posso fazer mais que isso. Eu consigo fazer mais que isso. Fulano, Beltrano, Ciclano faz. Por que eu não posso fazer? Aí a nova na internet é assim, é tudo fake, é tudo mentira, é tudo isso. E tem um monte de mentira por aí. Só que daí quando eu caí nessa, lá atrás com o Ethan, e aí eu via as mães dando conta disso, daquilo e tal. E aí eu falava, cara, será que o dia delas é perfeito? Não, com certeza não. Tem erros e a gente recomeça, mas a gente não desiste, a gente fica recomeçando. Aí eu caí nessa, daí eu pensei, cara, vamos tentar. Pô, se elas estão conseguindo, eu não sou menor do que ninguém, eu não sou menos do que ninguém, o meu filho não é menos capaz, vou fazer então, vamos ver então. Se eu faço ali como ela falou e não deu certo, pode ser que seja mentira, mas deu certo. Aí eu comecei a, fulana falou assim, assim, assim do casamento, melhorou essa questão XY, vou tentar. Não, aqui não deu certo, mas o de ciclana, deu certo. E tu vai tentando, você vai aprendendo com as experiências das pessoas, ao invés de duvidar de que o outro está conseguindo, porque você ainda, ênfase no ainda, não conseguiu. Porque se você se dedicar e colocar o coração ali, você vai conseguir também. E o seu filho também vai conseguir, mas quando ele é pequeno, e leia-se pequeno, ouça-se, no caso, né? Pequeno, até os 18, 19, 20 anos, enquanto ele ainda depende de você, você tem que pegar na mão, acompanhar, estar junto, fazer junto, é o teu papel. Tá na tua mão. Ana, ninguém me falou que seria assim. Com certeza não. Só vivendo para entender o peso dessa responsabilidade. Mas não é porque é uma responsabilidade grande que a gente não consegue carregar, porque senão não estaria conosco. O negócio é que, assim, não tem outro caminho. E aí é muito melhor ouvir das pessoas, que horas são? Eu posso me atrasar pro trabalho mesmo. É muito melhor ouvir das pessoas assim. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não se culpa, não se culpa. Deixa, o teu filho é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. É melhor, porque daí eu fico bem quentinha na minha zona de conforto. Não tenho que me esforçar, não tenho que fazer a mais, não tenho que sair dela.
Mas aí então é vitimismo, né? Fica abraçada nisso, a sua vida não vai mudar, a educação do seu filho vai seguir a mesma, você vai seguir cultivando na cabeça do seu filho que ele é ruim, ou você pode mudar o jogo. Você pode fazer melhor, ser melhor e acreditar mais no seu filho, acreditar no potencial da tua casa, da tua família, do teu... Você faz isso no trabalho, por exemplo, porque não poderia fazer com os seus filhos, com a sua família também, né? Ou você vê tanta gente fazendo certo, fazendo o que você acharia que daria certo. Ah, mas funciona lá porque ela tá mentindo, porque tem isso, porque tem aquilo. Cara, não. Adapta pra tua realidade, tenta fazer também. Tenta fazer também. Confia no teu taco. Tem que ir.